Salve galera, boa noite, professor Alec, né? Vamos lá, vamos continuar nossos estudos aí, força aí, meus jovens, né? Bom, é, esse vídeo ele vai ter como tema simplesmente a justificativa que os portugueses davam para a escravização dos indígenas e a justificativa que eles davam para a escravização dos africanos, tá? Bora lá então. Existem algumas diferenças, né, na maneira como os portugueses entendiam a escravização de um povo ou a escravização de outro. Então vale a pena simplesmente a gente dar conta disso. Pois bem, vamos lá. A escravização dos indígenas desse continente que hoje chamamos de América do Sul, ela vai se dar mediante uma justificativa que vai ser a seguinte, né? Em primeiro lugar, eles não usavam a palavra indígena, eles usavam a palavra índio, e aí vale a pena simplesmente citar, né, o grandioso filósofo, professor, né, um cara sensacional que é o Daniel Munduruku, cara que está vivo felizmente aí, né, e na luta pelos direitos do seu povo e de tantos outros povos originários do Brasil. Ele vai fazer toda uma discussão em torno do conceito da palavra índio ou indígena, tá? Vocês têm que dominar essa discussão, tá? A gente não usa mais hoje a palavra índio porque não convém. É uma palavra, como diz muito bem o Daniel Munduruku, dotada de inúmeros preconceitos, tá? E esses preconceitos inúmeros, eles simplesmente surgiram dentro desse contexto da colônia de exploração portuguesa Brasil, onde o nativo foi escravizado. Qual era a justificativa que o português dava? São selvagens, são hostis, a evangelização, né? São ingênuos, são crianças e a escravização dentro da maneira abominável que os portugueses vão trabalhar, ela vai ser justificada justamente tomando como base essa ideia de que o contato com eles portugueses simplesmente traria algum benefício ao escravizado. Absurdo isso, né? Uma justificativa totalmente bizarra, como qualquer justificativa que se pretende dar para um ato de violência, tá? É uma justificativa quando você analisa de forma mais racional, você percebe que ela não se sustenta, tá? Mas vocês vão perceber que simplesmente toda a justificativa, né, para esse processo histórico, toda a justificativa que foi dada para a violência, ela é uma coisa totalmente absurda. Bom, a maneira como os portugueses e os espanhóis, vale a pena citar eles, né? Mas isso vai se repetir nos outros europeus também. A maneira como eles conceituam e justificam a escravidão, ela também está amparada em escritos antigos. Se vocês pegarem, por exemplo, o filósofo de cultura grega chamado Aristóteles, ele simplesmente vai justificar a escravidão tendo como base justamente a ideia de que a pessoa que é submetida à escravidão, ela não tem nenhum tipo de talento intelectual. Ela é uma pessoa, portanto, dentro da visão do Aristóteles, que só é apta ao trabalho. Portanto, deve exercê-lo na condição que aquele que a submeter achar melhor para ela. Absurdo, absurdo, vergonhoso, né? Filósofo Aristóteles, que tanta gente paga pau aí. E como que era, né, a justificativa para a escravização dos africanos? Lembrem-se que assim,
né? Essa justificativa aí amparada numa visão aristotélica da escravidão, ela vai ser a base da justificativa em ambos os processos. Depende de quem estiver falando, tá? Só que aí é interessante pensar que na escravização dos africanos vai ter um elemento associado a ela que é uma coisa bem assustadora e com grande repercussão, infelizmente, até os dias atuais, porque até os dias atuais a gente tem aí uma série de imbecis, né, que simplesmente acabam usando de argumentos racistas para tentar justificar alguma posição dentro da sociedade que eles acham que merecem, né? Então, assim, a justificativa que foi dada para a escravização dos africanos, desculpa, ela vai estar amparada dentro de uma visão construída, inventada, né, a partir da leitura que os europeus vão fazer de uma determinada passagem da Bíblia. Né? Nessa passagem, o que se diz? Que um dos filhos de Noé, o Cã, ao ver seu pai nu, Noé, simplesmente debochou do seu pai, né? Tirou um sarro dele. Noé, né? Ao perceber o deboche do seu filho, ele simplesmente faz uma coisa terrível, que é amaldiçoar o seu próprio filho. Né? Esse seu filho amaldiçoado por um motivo banal, dentro da visão dos europeus, dentro da interpretação e da invenção deles, ele será aquele que dará origem ao povo africano, tá? E é daí que surge aquela ideia muito antiga, né? Muito explorada dentro do século XVI, de que o africano pertence a uma raça amaldiçoada. Como eu disse para vocês, tem uma série de imbecis, né, que se valem do uso dessa lógica para simplesmente tentar justificar dentro da atualidade racismo. Né? Então, assim, a gente tem um caso aí de um deputado federal brasileiro, que é o Marco Feliciano, que na ocasião estava afiliado ao Partido Social Cristão, né? Social e cristão só no nome. E esse sujeito simplesmente vai defender em um dado momento aí, em uma das suas falas, a ideia de que o africano é amaldiçoado. Ele está simplesmente usando o mesmo argumento que os portugueses no século XVI usaram para justificar a injustificável escravização de pessoas, né? Então, assim, um absurdo. Tem um padre no século XVI ou XVII, nossa, Padre Antônio Vieira, acho que tá no 17, hein, Alec? Padre, deixa eu pesquisar aqui para não falar bobagem para vocês, né? Padre Antônio Vieira, ele tá no século 17, como eu disse. Padre Antônio Vieira, só para vocês terem uma ideia, ele simplesmente vai, né, ter escrito seus inúmeros sermões. E um dos sermões que ele simplesmente vai fazer, ele trabalha com essa lógica do africano como amaldiçoado e ao mesmo tempo ele vai dizer que a escravização na colônia açucareira dos portugueses, ela vai ser uma escravização onde o africano vai ter a oportunidade de se redimir, né, dessa maldição que ele sofreu do Noé. Então ele vai trabalhar com a ideia de que a colônia
é o purgatório do africano. Argumento absurdo, mas simbólico, porque ele mostra pra gente, né, que a escravidão, ela também dentro daquele período histórico era aceita e explorada pela Igreja Católica dentro do continente dos indígenas, né, que hoje chamamos de América do Sul. Complicadíssimo, né? Bom, é isso, galera. Até o próximo vídeo.